boa tarde a todos. Eu sou Mariana Nobre de Oliveira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Design na Universidade Federal de Campina Grande e orientanda do professor Wellington Gomes de Medeiros. Eu vou apresentar um pouco sobre a minha pesquisa, intitulada Neutralidade de Gênero e Fuga de Estereótipos na Linguagem Visual, uma análise sobre a percepção de atributos de gênero em produtos de skincare. Essa pesquisa ela parte de uma análise de uma investigação sobre marcas brasileiras de dermocosméticos, de produtos de skincare, que tem uma comunicação e uma linguagem visual direcionada para um público gênero diverso. São marcas que elas não fazem uma restrição de público quanto ao gênero, Então, a pesquisa ela trata especificamente de uma análise sobre características visuais dessa neutralidade de gênero, que são expressas nas embalagens desses produtos e de que forma essa linguagem comunica um caráter de inclusão de gênero da marca, A gente sabe que as marcas elas funcionam muitas vezes como um apoio de uma autoimagem para o seu público, para o consumidor. E isso, sem dúvida, se reflete também por meio da linguagem das embalagens e dos produtos, Na dissertação de Naim Aziz, por exemplo, onde ele fala sobre os fatores determinantes para o consumo de dermocosméticos no ambiente da farmácia, especificamente, os fatores que levam à decisão de compra, ele aponta como resultado a autoexpressão como fator mais relevante para essa decisão. Então, isso significa que os consumidores eles tendem a aderir a uma determinada marca como um sinal de pertença a um determinado grupo ou a comunidade, E aí, quando a gente traz isso para dentro do contexto atual com relação ao gênero, a gente pode pensar sobre como a linguagem generificada dos produtos comunica e impõe, de certa forma, a partir de uma estética específica, padrões e papéis de gênero dentro da sociedade, reforçando determinados comportamentos, reforçando noções de normalidade, do que é normal ou não, por meio exatamente dessa relação dos indivíduos com os produtos e os artefatos. E aí eu trouxe aqui para ilustrar mesmo como exemplo duas embalagens de perfume de uma mesma marca, Diesel, sendo um deles voltado para um público masculino e o outro perfume voltado para um público feminino. Então a gente vê que a forma como um produto ele é projetado e os significados que o envolvem, em diversos níveis, podem indicar padrões e papéis de gênero a serem desempenhados por um grupo específico. Em alguns contextos, pelo ponto de vista do design, isso realmente pode ser necessário e útil, mas em outros contextos pode apenas reforçar estereótipos e hierarquias de gênero. Então eu trouxe aqui uma citação da Luísa Martins, da tese dela, que explica um pouco sobre isso de uma forma mais ampla, Que ela fala que o design desempenha um papel crucial na articulação de modos de pertencer ao mundo. É um campo envolvido não apenas em dar forma à matéria, mas em dar forma às relações, processos e sistemas. Isso implica em administrar quem está permitido habitar o mundo e como. Então, a gente sabe que o sistema de gênero que a gente está inserido hoje, ele hierarquiza, normaliza e disciplina os corpos dentro de um entendimento binário de gênero, onde existe apenas o ser homem e ser mulher, e normas específicas do que simboliza ser cada um desses pontos, Então, tudo que não é inteligível, que não é compreendido dentro desses termos, acaba se tornando subjugado e marginalizado em diversos contextos, Muitos teóricos eles vão entender o gênero, esse fazer gênero, como uma coisa múltipla, como uma performatividade que pode ser desenvolvida de diversas maneiras. E, inclusive, eles desenvolvem esse entendimento por uma perspectiva decolonial, estudando esse fazer gênero em comunidades que não seguem padrões hegemônicos. E aí Martins, que eu trouxe anteriormente, citei anteriormente, fala também por diversos exemplos na pesquisa dela sobre como essa reprodução de hierarquias por meio do design tem sido questionada por alguns autores, E aí ela considera que o design tem esse papel crucial na constituição dos corpos generificados, racializados e subjugados, E aí, para isso, ela propõe, como um direcionamento para esse tipo de discussão, fazer uso exatamente dessa abordagem decolonial. E aí eu trouxe outra citação dela, onde ela justifica um pouco isso, Porque é por meio desse processo de reconhecimento de possibilidades, de análise de territórios adjacentes, de escuta de ecos, que as ontologias do design podem ser deslocadas dos seus fundamentos coloniais a fim de abranger outras formas de dar sentido ao mundo.
Então é meio que por isso a motivação de fazer esse trabalho, né? De um reconhecimento e crítica a estereótipos de gênero pela perspectiva da neutralidade especificamente. Primeiro, por entender o gênero como essa coisa múltipla, né? Diversa e dinâmica. Segundo, por entender que não há só dois modos de fazer gênero. E esse normalmente é o foco de grande parte das pesquisas de gênero dentro da nossa área do design, né? Leva-se muito em consideração estereótipos de feminilidade e masculinidade e acaba se deixando de lado outras perspectivas de abordar esse tema. Outro ponto, e aqui já mais dentro da pesquisa, é o mapa de tendências 2019-2020 da ABPEC, que é a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Esse mapa de tendências tenta entender como será o comportamento do mercado para os próximos anos, de acordo com o que tem acontecido no momento. Então, eles preveem, eles demarcam para os próximos anos esse afastamento de estereótipos de gênero na comunicação e visualidade dos produtos no setor de dermocosméticos. Isso de acordo com como o mercado tem se comportado, como os consumidores têm se comportado. Outro ponto também é a pesquisa da Kakiroglu, onde ela fala que traços de identidade de gênero nos produtos eles deveriam ser reduzidos para evitar essas definições e imposições generificadas a partir dos produtos e criar uma sociedade mais igualitária. Então, isso meio que delimita um pouco sobre a motivação de fazer esse trabalho por essa perspectiva. Então, a questão da pesquisa ela diz respeito a de que forma a linguagem visual de produtos cosméticos pode comunicar uma inclusão de gênero a partir das características de neutralidade nesses atributos de design. Então, a gente tem como objetivo geral, dentro do contexto de dermocosméticos, de marcas brasileiras voltadas para um público gênero diverso, caracterizar como que se dá essa neutralidade, né, na linguagem visual dos produtos, identificando e validando os atributos que mais influenciam nessa interpretação de neutralidade. Então, os objetivos específicos dizem respeito a essas etapas da pesquisa. Primeiro, de analisar e caracterizar o que é que representa e como que se expressa essa neutralidade de gênero nos produtos, dentro do contexto apresentado. Segundo, aplicar o conjunto de atributos obtidos nessa análise, que seriam hipoteticamente caracterizantes de uma neutralidade, na criação de uma embalagem modelo. E aí, por último, essa embalagem modelo serviria de base para validar com o questionário, com o público usuário de skincare, a efetividade desses atributos na interpretação de um caráter neutro do produto, né? A metodologia ela segue essas etapas em 4 fases. A fase 1 ela está em andamento no momento, que diz respeito à análise e caracterização, né? Primeiro, já foi feita essa seleção de marcas e produtos seguindo critérios estabelecidos com base no mapa de tendências da ABPEC que eu citei anteriormente. E agora a pesquisa se encontra nesse momento de análise com base nos pontos de vista qualitativo icônico e singular indicativo do modelo de análise semiótica comparativa de Lúcia Santaella, né? Está sendo feita essa análise com alguns produtos de marcas que foram selecionadas no momento anterior. A segunda fase, posteriormente, será de desenvolvimento do produto, né? Uma etapa de desenvolvimento desse produto ou de uma linha pequena de produtos para uma melhor visualização e interpretação, que vai ser interpretado pelo público na etapa seguinte do questionário e validado esses atributos, né? Então, a fase 3 é exatamente a elaboração desse questionário com o objetivo de identificar como que se dá a interpretação do público sobre aquele produto enquanto gênero neutro e quais atributos que mais influenciam essa interpretação do público. Então, é a fase de elaboração e aplicação desse questionário. A fase 4 seria a análise desses resultados, né? A compilação e análise do que foi obtido nos questionários a fim de validar ou não essa afirmativa de que dentro desse recorte específico seria possível seguir esses atributos que foram delimitados, que foram pesquisados e estudados e entendidos como caracterizantes de uma neutralidade para a criação de embalagens gênero neutras dentro desse contexto. Então, essa foi minha pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção.